Bom, aí você tá aí com o resumo e você vai ver que tem uma linha do tempo, tá? Essa linha do tempo é super importante, que ela mostra todos os acontecimentos ao longo dos anos. Então, de 1756 a 1763, 7 anos, foram a Guerra dos 7 Anos entre a Inglaterra e a França lá na Europa, né? Eles estavam lá guerrilhando lá na Europa e a Inglaterra ganhou da França, tá? Isso é importante você saber, que a Inglaterra ganhou da França. Então, é uma disputa de territórios entre a França e a Inglaterra e os colonos norte-americanos ajudaram os ingleses a vencer essa guerra e os ingleses tomaram alguns territórios franceses no Canadá e no Caribe. Porém, com enormes gastos militares, a Inglaterra ficou com dificuldades financeiras e aumentou e criou impostos para as colônias e endureceu o controle de suas atividades comerciais. Então, a briga era da França e da Inglaterra, um querendo mais território do outro, tanto na Europa quanto na América, né? A Inglaterra ganha, porque ela tinha um poderio militar melhor do que o da França naquela época, ela ganha e ela toma os dois principais territórios, parte do Canadá, né? O Canadá vai para a Inglaterra e o Caribe. E os colonos americanos ajudaram a Inglaterra, que era a pátria mãe, né? Nessa briga. Só que depois a Inglaterra, em vez de agradecer, obrigada colonos, vocês me ajudaram, vocês são super bacanas e não sei o que, não. Ela ficou em dificuldade financeira, o que ela fez? Peraí, vou explorar mais esses caras, vou aumentar imposto deles e dar restrições que eles não podem importar as coisas deles, o que eles produzem, exportar, né, vender, fazer comércio com outros lugares. Tem que fazer só comigo, com a Inglaterra, que eu sou a dona deles. Entendeu? Isso foi criando uma revolta nesse povo. Que povo é esse? Os colonos, os 13 colonos, tanto do sul, as colônias do sul, quanto as colônias do norte, tá? Então, eles começaram a ter impostos mais altos, restrições comerciais, isso foi criando um clima de tensão. Aí, em 1764, teve a Lei do Açúcar. Foi quando a Inglaterra impediu que o açúcar fosse comercializado entre as colônias, dificultando o comércio triangular. Então, o que a gente acabou de falar no outro vídeo, aquele comércio triangular de melaço, rum, africanos, escravos e não sei o que, a Inglaterra impediu que isso acontecesse, tá? Isso era uma punição para eles, porque eles ganhavam dinheiro, faziam comércio em cima disso. Depois, em 1765, teve a Lei do Selo. Foi uma criação de uma taxa sobre a circulação de todos os impressos em todas as colônias. O que é impresso? É jornal, eu dei uma pesquisada nisso, mas eu acho que é isso, tá? Todos os impressos tinham essa taxa. Os colonos ficaram revoltados, organizaram boicotes e deixaram de comprar produtos da Inglaterra. Lembra lá no começo que eles tinham essa autonomia, que eles não tinham um pacto colonial, tudo? Então, eles tinham autonomia para comprar coisas de outros países. Eles não dependiam só da Inglaterra, como o Brasil dependia só de Portugal, entendeu? Então, eles fizeram esse boicote porque a Inglaterra começou a taxar tudo. Não pode comercializar mais o açúcar. Não, tem que pagar uma taxa sobre todos os impressos, né? Aí teve a lei do... outra coisa aqui. Em 1766, no ano seguinte à lei do selo, aconteceu o cancelamento dessa lei do selo, que acalmou os colonos, mas nos anos seguintes, outras leis e restrições vieram por parte da Inglaterra, o que motivou o reinício de conflitos, tá? Então, o clima estava começando a esquentar entre os ingleses e os americanos, né, lá dos Estados Unidos, que ainda não existia Estados Unidos, eram essas colônias, tá? Esse nome Estados Unidos não existia. Lei do Chá, em 1773, foi uma lei criada pela Inglaterra. Essa lei dava monopólio, ou seja, a exclusividade do comércio de chá
para a Companhia das Índias Orientais. Então, o que aconteceu? Eles não podiam mais comprar chá da Inglaterra, não é isso, comprar chá. Eles não podiam mais exportar e importar chá. Só tinha que ser dessa Companhia das Índias, tá? Isso que era da Índia, Companhia das Índias lá na Índia, né? Isso provocou o aumento do valor do chá em toda a América. Então ficou super caro, porque tinha que importar lá da Índia, lá longe, né? A América toda, lá, as colônias, elas consumiam muito produto, ficou muito caro, houve vários protestos por parte dos colonos. O principal, que existe até hoje, é o tal do Boston Tea Party, que é a festa do chá de Boston, né? Os colonos se disfarçaram de índio, invadiram navios ingleses e jogaram todos os carregamentos de chá no mar. Tá? Então essa foi uma revolta, o preço do chá subiu muito, porque só vinha chá da Índia, caríssimo, e aí os americanos, né, se revoltaram, fingiram, se disfarçaram de índio, para coitado, botar a culpa lá no índio, invadiram os navios e jogaram todos os chás no mar, tá? Em resposta a isso, a Inglaterra foi fazer uma represália, né? Ela fez leis intolerantes, eram conhecidas como leis intolerantes, eram medidas de punição para esses colonos, tá? Isso foi bastante sério, também gerou mais conflito ainda.